Anos atrás, houve uma grande guerra na Fenda do Biquíni, na qual morreu grande parte da população. O conflito foi causado por uma discussão entre caranguejos e lulas, as duas grandes espécies que habitavam aquele local. As lulas estavam cansadas de serem escravizadas e trabalharem sem nenhum benefício, apenas a suposta proteção dos crustáceos. Eles moravam na periferia da cidade, nos buracos das grandes pedras e tinham que sair todos os dias em busca de comida para si e para os seus familiares. Eles arriscavam suas vidas enfrentando os riscos das profundezas do mar e dos predadores que vagavam pela região. Enquanto isso, caranguejos possuíam luxuosas casas feitas com materiais de navios naufragados, que serviam de fortaleza contra os ataques das grandes feras marítimas. Suas reservas alimentares eram enormes e sua única preocupação era o que assistir na televisão antes de dormir. Após o nascimento do seu filho, Lula Molusco, o líder Lula Molusco primeiro decidiu que a situação precisava mudar. Ele não queria que o seu filho crescesse na pobreza e com os riscos de viver nos subúrbios. Então, cheio de coragem, entrou no navio gigante do rei Caranguejo, pedindo melhores condições, já que o seu povo estava morrendo. Havia cada vez menos lulas na Fenda do Biquíni e temia pela vida do recém-nascido. O que aconteceu dentro do palácio era um mistério para todos. O líder dos moluscos não voltou. Sua esposa, assustada, se reuniu com o resto da espécie e planejou ir resgatar o marido. 2 noites depois, quando a luz se apagou nos aposentos do rei Caranguejo, eles decidiram pegar as suas armas e entrar para resgatar o seu líder. Eram poucos comparados aos inimigos, mas ter tantas armas os ajudaria a se defender. Entrar no navio não parecia ser uma tarefa simples, já que a guarda real estava distraída e à noite, no fundo do mar, é muito escuro. Assim que chegaram às câmaras, perceberam que uma armadilha havia sido preparada para eles. Uma tocha acendeu de repente, mostrando a cabeça do líder Molusco, o Lula Molusco, em cima do trono do rei Caranguejo, que estava sentado ali, olhando para todos com um grande sorriso enquanto devorava um dos seus tentáculos. Logo, eles acenderam o resto das luzes e se viram cercados. Começou então uma grande guerra, que terminou com a morte de grande parte dos caranguejos, mas com a extinção das lulas. Todos morreram, exceto uma lula, a esposa do líder Lula Molusco, que foi amarrada com tentáculos e jogada em uma cela. Porém, o rei dos caranguejos sabia que havia outro inimigo vivo, então deu a ordem para encontrá-lo. Depois de vasculhar todas as rochas ao redor da Fenda do Biquíni e não encontrar nada, as tropas decidiram contar novamente a Sua Majestade que haviam falhado na missão. Naquele momento, ouviram um choro vindo de um coral. Lá descobriram uma lula bebê, de cor verde e nariz grande. Estava chorando e parecia com muita fome. Então levaram até o rei Caranguejo, que parabenizou seus soldados e prometeu cuidar dele. Um dia depois de alimentá-lo e vesti-lo, o levaram à praça da cidade. O bebê começou a sorrir ao ver de longe a mãe, que estava em cima de um palco de madeira que estava estragada, ainda com os tentáculos amarrados e cercada por caranguejos armados. Quando ela viu seu filho, seus olhos se encheram de lágrimas e ela gritou: "Eu te amo", tão alto que pode ser ouvido em toda a Fenda do Biquíni. O pequeno Lula Molusco soltou uma grande risada, como se entendesse. Então apareceu um crustáceo gigantesco com um enorme arpão, se aproximou da mãe e começou a cortar os tentáculos um por um. O bebê chorou enquanto ouvia os choros e observava a mulher que lhe dera a vida sangrar até a morte. Os anos se passaram e a cidade da Fenda do Biquíni parecia estar no seu melhor. A população de caranguejos cresceu a um ritmo impressionante graças a toda a comida que acumularam. O pequeno Lula Molusco cresceu no palácio com a família real. E embora sempre o tratassem como um deles, ele se sentia tão diferente que preferia não falar com ninguém. Embora ele tivesse um amigo, ou como ele considerava, um irmão mais velho. Todos o chamavam de o Sr. Siriguejo, e apesar de ser muito simpático, ele era obcecado por dinheiro. Eles costumavam conversar sobre seus planos futuros. Siriguejo queria constituir uma família, abrir um restaurante de luxo, com o qual ganharia uma fortuna e expandiria seus negócios por todo o mar, além da Fenda do Biquíni. Mas em uma de suas viagens de negócios em busca de alguém que o ajudasse a criar o restaurante, ele se apaixonou por uma baleia. Ela não estava disposta a viver rodeada de caranguejos, pois, como tinha ouvido falar, eles assassinavam impiedosamente as espécies com as quais viviam. Então, o Sr. Siriguejo decidiu deixar a cidade para lutar pelos seus sonhos em outro lugar e, por sua vez, começar uma família.
Ele saiu sem se despedir, mas deixou um presente para o seu bom amigo Lula Molusco. Quando o Lula Molusco chegou ao seu quarto depois da aula, ele encontrou um bilhete de despedida junto com um presente. Ao desembrulhar, reconheceu facilmente qual era o objeto. Um clarinete. Tornou-se o seu brinquedo favorito. Ele passava horas tocando música em seu quarto. Era uma maneira de fugir do mundo e, ao mesmo tempo, lembrar do Sr. Siriguejo. Ele criou as suas próprias partituras e, embora outros odiassem o som daquele instrumento, ele se sentia feliz. Um dia, enquanto caminhava pelo navio, percebeu que havia uma porta que sempre esteve fechada. Ele então colocou seu tentáculo na fechadura e conseguiu abri-la, encontrando uma escada cujo final era impossível de ver. Naquele momento ele ouviu um barulho atrás dele. Era o Rei Caranguejo que, com cara de bravo, disse para ele nunca mais abrir aquela porta. Ou ele mesmo ficaria encarregado de expulsá-lo da fenda do biquíni. Naquela mesma noite, Lula Molusco, que não conseguia dormir pensando no que havia atrás daquela porta, decidiu descobrir. Ele saiu da cama e, tentando não ser descoberto, se aproximou daquela porta misteriosa. Depois de abri-la, ele começou a descer as escadas lentamente. Estava muito escuro e ele sabia que qualquer ruído poderia alertar os caranguejos e, por isso, continuou aos poucos, até que seus olhos se acostumassem à escuridão. Ele estava em um enorme corredor cheio de celas. Havia chegado às masmorras. Ele continuou andando e instintivamente parou na frente de uma delas. Algo chamou sua atenção. Tinha uma marca brilhante na parede. Tinha um formato circular, como as ventosas em seus tentáculos. Então ele decidiu tocá-la. De repente, ele teve uma visão. Ele viu uma mulher muito parecida com ele, embora bem mais velha. E ela disse a ele que era sua mãe, que os caranguejos a mataram com o resto das lulas na fenda do biquíni, e que era o único sobrevivente. Assustado, ele se separou, o tentáculo da parede e correu de volta para o seu quarto. Se deitou na cama e se cobriu com lençóis. Ao acordar, sentiu que tinha tido um pesadelo, então, como todos os dias, foi estudar, comer e se trancou no quarto para tocar clarinete. Naquela noite, enquanto tentava adormecer, começou a ouvir uma voz que lhe repetia: "Mate todos eles, eles assassinaram sua família." Então ele pegou 4 facas na cozinha e, com muito cuidado, entrou em todos os cômodos da fenda do biquíni, começando pelos aposentos do mestre rei. Ele sempre seguia a mesma tática. Primeiro, cortando suas cabeças para evitar que gritassem e alertassem os outros. E então, ele abriu seus peitos, tirando seus corações para deixá-los debaixo do travesseiro. Assim que acabou com o último dos caranguejos, quando surgiram os primeiros raios de sol, deixou cair as facas cheias de sangue. Correu para o quarto, pegou o clarinete, encheu os sacos de comida e foi para os arredores da fenda do biquíni. Ele encontrou uma pedra gigante em forma de cabeça e decidiu que moraria ali. Ele observava pela janela a passagem dos tubarões atraídos pelo sangue das vítimas, enquanto tocava clarinete. Predadores famintos destruíram tudo em seu caminho em busca de cadáveres. No dia seguinte, a cidade desapareceu completamente, embora, por um tempo, a água da região tenha ficado tingida de vermelho. Com o passar dos anos, novos habitantes chegaram à fenda do biquíni e a cidade começou a crescer. Os moradores se davam muito bem. As crianças saíam para caçar águas vivas e chegaram os primeiros supermercados. Tudo parecia estar em ordem. Até que, de repente, chegou aos ouvidos de Lula Molusco que havia um novo vizinho. Ele se autodenominava Sr. Siriguejo, e sua primeira ação naquele lugar foi abrir um restaurante chamado Siri Cascudo. Lula Molusco, assim que descobriu, correu em direção à loja, com um sorriso de orelha a orelha, embora coberto pelo nariz comprido. De longe, pôde ver que o Siri Cascudo havia sido construído com madeira de um navio naufragado, então não havia dúvidas. Era o Sr. Siriguejo que ele conhecia. Porém, o caranguejo parecia não se lembrar dele. Quando Lula Molusco foi lhe dar um abraço, ele se afastou e olhou para ele com um olhar perplexo, perguntando quem ele era. Lula Molusco sorriu, pensando que era uma piada de mau gosto, mas ele estava errado. Ele saiu do restaurante e voltou para casa de cabeça baixa, pensando em como poderia tê-lo esquecido. Ele foi visitá-lo novamente no dia seguinte. A única coisa que conseguiu foi expulsá-lo, batendo nele com uma vassoura. Irritado, ele decidiu esperar até anoitecer e o seguiu até a sua casa. Pela janela, reconheceu a silhueta de uma baleia. Aquela era a que lhe falara na carta de despedida. Ele se aproximou um pouco mais e viu que não só os dois moravam na casa, mas também tinham uma filha,
uma pequena baleia de cabelos loiros. Ele pensou que a razão pela qual ele o esqueceu foi porque agora tinha uma família e foi por isso que ele deixou de se preocupar com ele. Ele voltou para casa arrasado, pensando em como poderia se aproximar novamente do velho amigo. A primeira ideia que lhe veio à cabeça foi tentar lembrá-lo da infância que tiveram juntos, mas então ele teria que responder muitas perguntas sobre o que aconteceu na cidade. Ele passou a noite inteira sem dormir, até encontrar a chave, só que teve que esperar a filha ir para a escola e ele ir trabalhar. Então, assim que amanheceu, Lula Molusco saiu a caminho pela escola, se certificando de que a pequena baleia estava lá. Ele então se aproximou do restaurante e olhou pelas janelas até localizar o Sr. Siriguejo. Ele sentiu uma grande alegria, pois conseguia completar seu plano. Ele chegou na casa da família, esperou na porta e, quando a baleia saiu, Lula Molusco a estrangulou com seus tentáculos, apertando seu pescoço com tanta força que ela ficou sem fôlego. A baleia morreu em questão de segundos, e ele rapidamente foi até o Siri Cascudo para falar com o Sr. Siriguejo e dizer que estava procurando emprego. Durante a entrevista, a polícia entrou no local, avisando ao proprietário que o corpo de sua esposa havia sido encontrado na porta da sua casa. Então ele fugiu, deixando o negócio nas mãos de Lula Molusco. No dia seguinte, todos os moradores da Fenda do Biquíni se reuniram para se despedir da baleia. Em meio às lágrimas, Lula Molusco aproveitou a oportunidade para fazer amizade com o Sr. Siriguejo, até se oferecendo para levar a sua filha à escola por um tempo. Algum tempo depois, 2 novos vizinhos chegaram à cidade. Seus nomes eram Patrick e Bob. Eles eram grandes amigos e passavam o dia inteiro fazendo travessuras. Os 2 moravam ao lado de Lula Molusco e os odiavam porque faziam muito barulho. Quando o Lula tocava clarinete, eles jogavam ovos pela janela, enquanto fugiam rindo. Toda semana Lula Molusco tinha que limpar a baba de caracol de Bob do capacho. Mas com o passar do tempo, eles se tornaram ainda mais insuportáveis. Bob também começou a trabalhar no Siri Cascudo, e isso fez com que eles passassem mais tempo juntos. Não havia um dia que eles não brigassem e acabassem jogando hambúrgueres um no outro. O que mais o irritava era que o Bob sempre ria, como se fosse uma brincadeira. Até que Lula Molusco se cansasse. A gota d'água foi quando ele estava tocando clarinete e uma pedra foi atirada nele e sua janela foi quebrada. Ele viu 2 sombras correndo, uma quadrada e outra de forma de estrela. A raiva tomou conta dele. Ele começou a se lembrar de sua infância, do ódio pelos caranguejos e de como eles assassinaram sua família e esconderam isso dele. Ele também achava que ninguém sentiria a falta de Bob e Patrick se eles desaparecessem, mas também achava que não valia a pena continuar vivendo, escondendo mais crimes, nem voltar a sofrer com medo de ser descoberto. Ele pensou que talvez devesse aceitar seus vizinhos, por mais que não gostasse deles. Irritado, ele deu um soco na parede, gritou e decidiu dormir. Enquanto dormia, voltou a ter pesadelos. Toda a água da Fenda do Biquíni ficou vermelha. Ele viu os corpos sem vida das pessoas que moravam na cidade, enquanto ele, manchado de sangue, sorria tocando seu instrumento favorito. Ele se levantou de repente 15 minutos antes de seu alarme tocar. Ele vestiu suas roupas de trabalho e saiu mais cedo. Se aproximou da casa de Patrick, levantou a pedra sob a qual morava e decidiu estrangulá-lo. Ao sair, percebeu que o Bob tinha visto tudo. Bob Esponja fugiu na direção do Siri Cascudo, gritando por socorro, mas era tão cedo que os demais estavam dormindo. Ao chegar ao local da obra, ainda tremendo de medo, entrou no escritório do Sr. Siriguejo e lhe contou o que tinha visto. O Sr. Siriguejo, zangado, disse a Bob para deixá-lo em paz e ir trabalhar. Enquanto o Bob Esponja caminhava em direção à porta, Lula Molusco entrou, o agarrou e começou a bater nele. Depois o envolveu em seus tentáculos e o sufocou na frente do seu chefe. Siriguejo tentou pegar o telefone para chamar a polícia, mas Lula Molusco jogou uma faca, cortando seu braço. Chegou a hora de abrir o restaurante e os clientes furiosos batiam na porta, até que arrombaram e entraram. Quando viram o que estava acontecendo, correram para defender Bob e o Sr. Siriguejo. Eles conseguiram aprisionar Lula Molusco. Amarraram seus tentáculos e chamaram a polícia. Enquanto isso, ele admitiu, através de risadas, que havia assassinado a esposa do Sr. Siriguejo e que assim que saísse da cadeia iria atrás de todo mundo, até exterminar a população da Fenda do Biquíni.
Os agentes chegaram muito rapidamente, alarmados, e levaram Lula Molusco para a delegacia. E depois o trancaram na cadeia. Lá ele confessou todos os seus crimes, ao mesmo tempo que afirmou que se sentia orgulhoso e que era para vingar seus parentes. Enquanto era arrastado, algemado a caminho da sua cela, ele aproveitou o descuido de um dos policiais para libertar um de seus tentáculos e roubar a arma de seu cinto. Ele então atirou nos policiais e fugiu. Lula Molusco foi procurado para ser capturado pelos próximos anos, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Desde aquele momento, ninguém consegue dormir tranquilo na cidade da Fenda do Biquíni, pois sabe que um dia ele retornará para cumprir a sua ameaça. Nunca confie em Lula Molusco. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!